nossa região. 10h20. Vamos falar um pouquinho do perfil socioeconômico aqui das famílias. Segundo dados do censo do IBGE, pela primeira vez na história, o número de homens e mulheres que chefiam domicílios praticamente se igualou. Segundo o censo, ao todo, 49,1% das residências são chefiadas por mulheres, o que equivale a 36 milhões de líderes. Por sua vez, a parcela masculina é de 50,9%, 37 milhões de pessoas. A taxa de mulheres que comandam as próprias casas teve um aumento considerável em comparação ao censo anterior produzido em 2010. Então, há 12 anos, elas chefiavam 38% dos domicílios do país, enquanto os homens lideravam 61% das moradias. O cenário em Campinas é bem semelhante, viu? Atualmente são 49% das mulheres como chefes contra 50% dos homens que estão chefiando os lares. Vamos entender quais os fatores que têm contribuído para essa inversão com a professora do Departamento de Demografia da Unicamp, a Joyce Melo Vieira, que já está aqui com a gente. Bem-vinda, Joyce. Bom dia. Bom dia, obrigada. A forma como que esses dados chegam para a gente devem ser analisados de que forma, hein? Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que houve uma mudança na forma como o IBGE faz essa pergunta para as pessoas. Então, assim, até o censo de 91, a pergunta era diretamente quem é o chefe do domicílio. De 2000 para cá, a pergunta mudou. A pergunta é quem é a pessoa responsável pelo domicílio. Então, a forma também de não atribuir um gênero, por exemplo, o chefe já na pergunta, e também o fato de você ampliar como pessoa responsável, as mulheres cada vez mais se sentem, sim, eu sou responsável por essa casa, eu sou responsável por esse grupo familiar. Agora, para além dessas questões técnicas, que são muito discutidas também na área, tem a questão mais óbvia do dia a dia, que as mulheres ocupam cada vez mais espaços, elas de fato hoje muitas vezes respondem pela maior parte do recurso financeiro do domicílio. A gente tem aí também uma rupturas de união, né, que às vezes ocorrem com mais frequência, então as mulheres de fato ficam à frente do domicílio, muitas vezes sem um companheiro, né? Ficam responsáveis ali pelos seus filhos, é o que a gente chama de família monoparental. Tem a questão também do envelhecimento populacional, que normalmente os homens falecem antes e a esposa fica sozinha, né? É mais frequente que ocorra isso. Então, tudo isso coopera para a gente ter mais mulheres à frente de domicílios. E isso, então, não só economicamente, não são só elas que provêm realmente ali o sustento da família, mas elas que, de alguma forma trazem essa segurança familiar, essa referência mesmo de quem manda ali dentro de casa, né? Exato. Quando houve a mudança para a pessoa responsável, a grande discussão era essa, que não é só uma questão. É claro que a parte financeira pesa e elas também têm contribuído cada vez mais, mas estar à frente de uma casa é muito mais do que isso, né? É também a presença moral, é a decisão em si, né? É ser reconhecido pelos demais que estão ali no domicílio como a pessoa que apoia, a pessoa que é a referência, de fato, para a vida cotidiana. Uhum. Né? Então, é multifatorial, a gente diria, né? E podemos dizer que é uma tendência também daqui para frente e pensando até nos impactos, né, que esses dados, né, esse levantamento pode gerar, seja no contexto social, econômico ou mesmo político? Olha, eu acho que com certeza eu não esperaria que superasse muito o dos homens nos próximos censos, mas ter uma certa equiparação eu acho que seria esperado. E na verdade as mulheres ocuparam muito mais o espaço público, né, via educação, via trabalho, e a mudança na família foi de certa forma mais lenta, né, mas isso também está chegando.
Eu acho que talvez a gente teve a eleição americana, né? Quer dizer, mas essa participação política também ela deve aumentar, né? Aqui, no Brasil isso ainda está se dando de uma forma muito lenta, mas a tendência sim é uma equiparação em todos os espaços, né? Inclusive à frente das famílias. E de acordo ainda com o censo, né, também teve um aumento dos próprios domicílios mesmo, né, das casas no território brasileiro, né. E apesar do avanço da quantidade de habitações, o número médio de moradores é que vem diminuindo, né. Segundo os dados do censo, aumentou, por exemplo, 1 em cada 5 lares aqui de Campinas tem apenas 1 habitante. Então tem essas mudanças também, né. Sim, uma tendência que a gente já observa aí nos últimos 30 anos, 20 anos, é também que as pessoas saem da casa dos pais e passam mais tempo sozinhas. Não se unem com a mesma facilidade de antes, né? Antes as pessoas normalmente saíam da casa dos pais já para um casamento, por exemplo. Hoje isso não é tanto a regra, né? As pessoas saem para estudar, as pessoas saem para trabalhar, para ter independência financeira e às vezes, né, para alguns vai acontecer a formação do par conjugal, a constituição de família, para outros não, né? Para alguns isso vai ser quase que um movimento em série, ou seja, vão ter uniões sucessivas ao longo do tempo, para outros não. Então, assim, o que a gente vê é uma diversidade também de trajetórias familiares, de trajetórias de vida, né? Isso também tem um impacto muito grande para a política pública, né? Quer dizer, a gente não está falando de uma única forma de família, e nem de uma família que vai ter sempre a mesma configuração o tempo todo, né? Essas coisas elas se tornam mais dinâmicas e a gente percebe como mais dinâmicas do que já foi no passado. Uhum. E aí pensando, por exemplo, né, de ter essa quantidade maior de imóveis, das pessoas quererem, né, construir ali o seu ambiente da sua forma, nessa construção, você falou de políticas públicas, né, mas de incentivos também para a compra, por exemplo, da casa própria, né, de que forma isso facilita o que as pessoas estão buscando? Na verdade, acaba indo nas duas direções, né? O mercado imobiliário ele é muito sensível a essas coisas, né? A pesquisa, o marketing é muito forte aí também, né? Eles já consideram, a gente tem uma área também na demografia que é justamente a projeção de domicílios, né? Então, assim, nessa área você já projeta aí essa que aparenta como uma preferência das pessoas, mas não só, né? Quer dizer, o estilo de vida e também o que a mídia, o mercado aponta como moderno é também esse viver só, essa independência, né? Que muitas vezes aparece como independência, mas também vem muito colado com um estilo de vida mais individualista, de você ter tudo com exclusividade para você, né? Uma dificuldade maior de dividir responsabilidades, espaços, né? Então isso também vai mudando o estilo de vida que inclui também domicílios menores e exclusivos, às vezes para uma pessoa só, e tem uma dupla leitura. Isso é independência, mas isso também é individualismo, né? São dados que trazem essas reflexões, né, para o momento que a gente está vivendo e o que a gente também espera para o futuro, né? Ainda mais pensando em qualidade de vida, seja aí individual ou coletiva. Quero agradecer imensamente a Joyce Melo Vieira, que é professora do Departamento de Demografia da Unicamp, nos ajudando a analisar também esses dados. Obrigada pela atenção, Joyce. Obrigada a vocês, um bom dia. Um bom dia. 10h30. CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis.